A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira agora o projeto de lei da deputada Lídice da Mata, ela que é do PSB aqui pela Bahia, projeto de lei que prevê a divulgação de canais de atendimento à mulher vítima de violência na Voz do Brasil, programa de rádio de alcance nacional com informações dos poderes executivo, legislativo e judiciário, programa que é exibido diariamente por todas as emissoras de rádio do Brasil. O texto agora segue para avaliação, para apreciação do Senado. Neste Dia Internacional da Mulher, a gente conversa com a própria, a deputada federal Lídice da Mata, conosco aqui no Issa Bahia. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Bom dia, deputada. Bom dia, Jefferson. É uma alegria poder iniciar esse dia de lutas das mulheres falando com você e com o nosso Isso Bahia. Um grande abraço para vocês. Prazer todo nosso, deputada. Como é que a senhora enxerga a contribuição dessa medida para combater a violência contra as mulheres, atingir diferentes camadas da sociedade, ou seja, utilizando a Voz do Brasil como canal de atendimento à mulher vítima de violência? É fundamental para combater a violência, prevenir a violência, fazer com que as pessoas sejam bem informadas de para onde elas podem se dirigir no momento da violência, em que sofrem a violência, a quem elas precisam recorrer. E isso é possível fazer num dos programas de rádio, que é dos mais antigos e mais ouvidos no Brasil, que, digamos, é uma voz oficial da Câmara dos Deputados. Então, a ideia foi essa, é 1 minuto, de 20 minutos de notícia diária, cotidiana, em que vai se dar informação, índices de violência, onde está acontecendo, que tipo mais, mas principalmente informar os canais da justiça e institucionais a quem a mulher deve recorrer no momento em que sofre a violência. É uma proposta, sim. A quem a mulher deve recorrer. É uma proposta que destaca o uso do rádio como um meio acessível a todas as classes sociais. Como é que a senhora planeja garantir que essa iniciativa alcance efetivamente as comunidades mais vulneráveis, levando em conta as desigualdades sociais, regionais que o Brasil tem, não? Olha, apesar disso que você disse, dessas desigualdades, a Voz do Brasil é um programa que chega aos mais longínquos recantos. Como eu disse, é um dos programas de rádio mais antigos do Brasil. E é entendido como uma voz oficial de um poder, que é o poder legislativo. O Senado tem 10 minutos por dia nesta comunicação e a Câmara 20 minutos. Geralmente muito ouvido em todo o Brasil. E, além disso, você desperta também a própria consciência dos radialistas que fazem aquele programa para a necessidade de, independente do 1 minuto, as notícias que se referem à violência, às ações da Câmara, serem sempre destacadas. E o rádio, muita gente apostou que pudesse desaparecer depois da televisão, não desapareceu, que pudesse desaparecer depois das redes sociais, ele se fortaleceu. Portanto, o rádio é o mais popular meio de comunicação do nosso país e do mundo inteiro, não é? Então, eu sou uma adepta do rádio, sou uma fã do rádio e acho que a gente deve estimular esse tipo de comunicação. A senhora, inclusive, cita o relatório Violência contra Meninas e Mulheres do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que destaca números alarmantes de feminicídios, de violência doméstica. Além da criação de um canal de atendimento, por exemplo, pela Voz do Brasil, quais outras medidas a senhora avalia como importantes, como cruciais para combater efetivamente esse cenário, deputada?
Olha, primeiro é mudar a mentalidade, isso é muito importante, é atuar dentro das famílias, dentro das escolas, no sentido de desenvolver no homem, no menino, no jovem, a consciência de que ele não é dono de ninguém. A mulher não lhe pertence. Então, há muitos casos, não são os mais graves, nem mais letais, aqueles em que jovens meninos querem até agredir a namorada porque discordou ou porque terminou com ele, ou coisa desse gênero. Porque está criado num ambiente em que ele não pode ser contrariado. Ou ele pode ser contrariado por todos, menos por uma mulher, por uma menina que ele considera como sua namorada, um pouco da sua propriedade. Ele pode deixar de gostar dela e arranjar outra menina, mas ela não pode deixar de gostar dele, entendeu? Então, isso é uma coisa da formação da sociedade brasileira que tem que ser combatida, especialmente estimulada as mães e os pais para que possam construir valores outros para a nossa juventude, que seja baseada no respeito da vontade de cada um. Posso ficar, qualquer um, uma menina, um menino pode ficar com quem quiser, desde que seja a vontade dela, o desejo dela que aquela relação aconteça. É o famoso não é não, que se usa mais na campanha de combate à violência sexual, né? Mas também outros projetos de lei que estamos debatendo e a caminho. Por exemplo, aprovamos nesse mesmo dia um projeto de lei sobre a inteligência artificial, quando usada contra a imagem de mulheres e de crianças e adolescentes. Eu própria tenho um projeto, junto com o deputado Gervásio Maia, que nós estamos iniciando o debate, que determina que, uma vez feita a denúncia da violência cometida contra a mulher, o Ministério Público passa a ser o dono da ação, ou seja, ela não pode voltar atrás daquela denúncia, porque já institucionalmente há um órgão governamental da justiça brasileira que passa a ser o autor, entre aspas, daquela ação. Por que isso? Porque muitas mulheres sofrem violência e depois são pressionadas ou pela família, ou pelo próprio homem, ou pelo próprio agressor, para que ela retire a queixa. E isso faz com que essa violência vá se perpetuando. Então, a violência contra a mulher não tem a mesma característica da violência que o homem sofre. O homem é a principal vítima da violência urbana no Brasil. A violência na rua, do assalto, ou mesmo de mortes, outro tipo de violência e até de confrontos. Mas a mulher, ela sofre uma violência dentro de casa, onde ninguém espera que ela sofra. Nas relações com quem ela mais confia, com o namorado, com o marido, com um ex-marido, com um amigo, ou seja, com pessoas que ela confia e que transforma essa confiança e esse afeto que ela dedica numa arma contra ela mesma. Deputada, bom dia, Ernesto. Saudando Oi, aqui Ernesto. a deputada como uma das principais referências aqui da presença feminina na política baiana, não de hoje, mas de muito tempo já, né, deputada? Eu queria lhe perguntar o seguinte, Lídice, tem as suas propostas suas dessa área, tem uma proposta recente também de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que aumenta a pena de crime contra a mulher feito com inteligência artificial, a senhora estava tocando... Eu me referi a essa. A ela, né? Então, Ernesto. todas essas proposições, elas têm que passar, evidentemente, pela mais importante das comissões da Câmara, de qualquer legislativo, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou lhe falando isso porque vai assumir, ou está assumindo agora essa importantíssima comissão, a deputada Carol de Tone,
e também a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que vai ser presidida pelo deputado mineiro Nicolas Ferreira, aquele que se celebrizou, entre outras coisas, por colocar uma peruca loura e fazer ironias na tribuna em relação às mulheres trans. Esse cenário, esse ambiente político que a senhora vive no Congresso Nacional, de que maneira recebe propostas como essa que visam combater culturalmente, mas também de uma forma efetiva, essas chagas, essas vergonhas da vida brasileira, como, por exemplo, a violência contra as mulheres, o feminicídio, essa cultura do machismo tão presente entre nós? Olha, Levi, no caso dessas proposições, elas não irão para a comissão. Elas receberam um requerimento de urgência para ser votada diretamente no plenário da nossa casa. Esse é o costume quando, no mês de março, todos os anos, nós escolhemos uma série de projetos com autoria das mulheres e com relatoria das mulheres para poder aprovar, dando uma contribuição às próprias deputadas para terem uma oportunidade de conseguirem votar proposições que venham do seu próprio fazer na Câmara dos Deputados sobre uma pauta relacionada com a luta das mulheres brasileiras. Nós dizemos a luta das mulheres brasileiras naquilo que devia ser a luta de toda a sociedade brasileira, porque não é possível que um homem ou a sociedade concorde que nós possamos perder a vida de mulheres como perdemos. Se você for olhar nesses 3 meses de início de ano, já existem muitos crimes violentos contra a mulher. No período do Carnaval, em Salvador, nós vimos os estupros, e ele não foi apenas em Salvador, não ocorreu apenas em Salvador, mas em diversos cantos do país. No Carnaval e fora dele, isso acontece. O feminicídio também já está presente nas manchetes dos meios de comunicação, do primeiro dia do ano até os dias atuais, que estamos no início do mês de março. Então, a violência contra a mulher, física, sexual, psicológica, ela é uma coisa permanente do dia a dia da sociedade brasileira, infelizmente. E a violência política agora também se apresenta com muito vigor, na medida que antes a mulher participava pouco da política e agora nós fazemos esse estímulo à sua participação política e temos sofrido agressões nas redes sociais, agressões no lidar com a política no dia a dia. Como é que nós vamos enfrentar isso com 2 pessoas que têm, eu diria 3, viu? Porque foi eleito também o pastor Eurico lá na Comissão de Previdência, Assistência Social e Família e Criança, Adolescente, etc. Por que isso é uma ameaça? Pelas posições que essas pessoas têm tido no tratamento das questões que dizem respeito à proteção social, que dizem respeito à vida das mulheres, de crianças, de adolescentes, dos segmentos vulneráveis, e em vez de terem uma visão republicana, uma visão imune ao seu pensamento específico, religioso, elas põem a sua religião à frente do interesse geral. E por que isso é um problema? Porque as pessoas não têm apenas uma religião, têm diversas. E o Estado não tem nenhuma religião e nem deve ter, porque nem a lei, porque eles têm que tratar as pessoas igualmente. Então, por tudo isso que você destacou já aí, dizer, a deputada Carolina de Tone é uma pessoa que se colocou diversas vezes contra projetos do interesse das mulheres, especialmente vinculada às questões que dizem respeito à saúde da mulher, à sua reprodução humana, etc. E o mais grave de todos, o deputado Nicolas, não porque ele, sendo de oposição, não possa
ter um cargo. Diversos deputados já foram presidentes da Comissão de Educação e de outras comissões e que pensam diferente de mim e que têm posicionamento, eu diria, mais à direita. É o caso do deputado Kim Kataguiri, que já foi presidente da comissão recentemente. Não é essa a questão. A questão é o desrespeito, como ele trata as questões na Câmara, como ele tratou a população trans, como ele tratou um jovem dentro de uma escola no seu próprio estado. Quer dizer, não há um respeito à posição ética do outro, e sim a sua própria posição sendo usada para, como se dizia antigamente. Opa, perdemos o sinal? Que pena, a gente conversava com a deputada federal Lídice da Mata, já no finalzinho da conversa, mas perdemos o sinal. De qualquer forma, o nosso muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, os nossos cumprimentos pela passagem do Dia Internacional da Mulher, também para a deputada federal Lídice da Mata. Recuperamos o sinal, deputada? Pode concluir o seu raciocínio então, por favor? Sim, recuperamos, graças a Deus. Olha, então essas pessoas, por outro lado, elas têm o direito, o seu partido tem o direito de indicar as presidências dessa comissão. E na medida que tem o direito, o que nós podemos fazer? O que fizemos? Votamos contra e nos manifestamos em contrário a que elas tivessem essa posição. A Caroline de Toni, como uma mulher, já tivemos também Bia Kicis na presidência, ela procurou a nós, a bancada, se comprometeu de ter uma posição acima dos seus próprios interesses, uma posição que pudesse ser de uma imparcialidade capaz de dirigir a mais importante comissão da Casa. E é isso que nós esperamos que ela faça, que dessa maneira ela se comporte. Senão, certamente trará muitos problemas ao funcionamento da Casa e eu imagino que ela deva ter responsabilidade para não fazer. Tomara que ela tenha ampliado a cosmovisão dela para conseguir enxergar, entre outras coisas, a violência absurda contra as mulheres. Né? Exatamente, exatamente. Então, Ernesto, não é um quadro fácil. Nós tivemos uma maioria de deputados, nós fizemos o governo, elegemos o presidente Lula, mas não fizemos maioria na Câmara dos Deputados. E isso é um desafio para o governo e para a sua base viabilizar a sua governabilidade em todo momento dentro da Câmara dos Deputados. Deputada, para a gente encerrar, a gente percebe agora, nesse mês de março, mês dedicado às mulheres, um debate cada vez maior, iniciativas cada vez maiores também, o próprio esforço do legislativo, não é, no sentido de reduzir a violência, esses números que ainda são alarmantes, né, de violência contra as mulheres, mas e por mais que haja já mecanismos para proteger as mulheres, a gente percebe, a senhora mesma está destacando aí com muita clareza, o caminho ainda é muito longo. Ou seja, a Lei Maria da Penha, que está aí em defesa das mulheres, ou seja, mecanismos até que existem, alguns, meio que tímidos, mas ainda existem. Mas onde é que está a efetividade dessas políticas públicas para reduzir efetivamente esses índices, para garantir a segurança, a dignidade das mulheres? Porque, às vezes, a política pública ela existe, mas pouco efetiva também, né, deputada? Eu não creio que seja pouco efetiva a Lei Maria da Penha, ela já desempenhou um papel extraordinário, que foi de chamar a atenção da sociedade para esse assunto e ser uma das leis mais avançadas no mundo no que diz respeito à violência contra a mulher. A punição daquele que a comete, a decisão, a sentença de alguém que comete um feminicídio
ela é acompanhada de um rigor que só uma lei específica poderia garantir. E a condenação que a sociedade já dá a esse tipo de comportamento. Antigamente, nós tínhamos no Código Penal brasileiro, até muito recente, até 30 anos atrás, nós tínhamos no Código Penal brasileiro a permissão para o marido matar uma mulher desde que pudesse comprovar de que ela feriu a sua honra. Então, você veja a distância de uma coisa para outra em 30, 40 anos é fundamental. A visão da sociedade era que ele podia fazer isso. Infelizmente, essa visão ainda está no inconsciente popular de muitos homens e que faz com que ele possa cometer um assassinato contra a sua companheira, contra a sua esposa, contra a sua namorada, e acha que não devia ser punido. Mas se você for reparar, os últimos crimes, os crimes que acontecem no cotidiano em relação a isso, você vai sentir que há uma condenação mais explícita da sociedade, inclusive da imprensa. Já visto você agora pegar, infelizmente, o baiano Daniel Alves, que foi condenado recentemente na Espanha pelo crime de estupro. Ora, no Brasil, eu creio que ele foi condenado da forma que foi preso, porque não estava no Brasil. No Brasil, há uma grande dificuldade de você transformar esta lei em uma realidade, ter a condenação moral da sociedade, que é fundamental. Basta comparar o que aconteceu com o goleiro Bruno, que apesar de condenado, de cumprir pena, etc., alguns segmentos o têm tratado de maneira até de considerá-lo um mito, né? Então, são valores, não são fáceis de serem modificados, não se modifica de uma hora para outra, mas precisa se modificar com mais rapidez. Nós precisamos condenar, e por isso a imprensa tem papel fundamental, de uma condenação moral, ética, dessa cultura da violência existente no Brasil contra as mulheres. É preciso que essa condenação seja implacável para que nós possamos construir valores mesmo, em uma cabeça, uma atitude diferente nos homens e mulheres brasileiros. Deputada federal Lídice da Mata, sempre um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns mais uma vez pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Parabéns pelas suas conquistas também. E já sabe, seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. Sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Um bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, Jefferson, Ernesto, todos aí que estão no estúdio. E viva o 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Maravilha. 8:02 agora.